Espera só uns instantes, tá? Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa avaliação, que acontece na primeira semana de dezembro. Nas primeiras semanas, né? Nós iniciamos o capítulo 12 falando sobre proporção. Não tem como falar de proporção se não lembrar o que é uma razão, pois a proporção, né, é a igualdade entre essas razões. E as razões é a divisão de duas grandezas da mesma espécie. Falando em grandezas, nós falamos sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional. Para a gente poder calcular o valor de x em uma proporção, primeiro nós temos que verificar se o probleminha é diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos para a página 179 do módulo 4, para a gente finalizar aí essas atividades e depois nós vamos utilizar o caderno, tá? Com o exercício complementar. Então, vou compartilhar a tela a partir de agora para vocês, para que a gente possa fazer a página 179 e depois nós vamos utilizar o caderno. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Temos aqui o número 6. De acordo com a sentença algébrica ao lado, elabore um problema envolvendo grandezas proporcionais e entregue para o colega resolver. Então, na verdade, eu vou escrever o probleminha que vocês vão copiar aí na linha e vou dar um tempinho para que vocês resolvam. Lembrando que no probleminha, antes de montar a proporção, você tem que verificar se é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, Pietro comprou 5 quilos de carne e pagou R$ 75. Quantos reais ele pagaria se comprasse 2,3 quilos dessa mesma carne? Então, copia o probleminha, tá? E eu vou dar 4 minutinhos para que você possa resolver esse problema. Você vai ler, montar as frações. Se for diretamente, você faz o cruz-credo. Se for inversamente proporcional, o primeiro vezes o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar a pergunta, mais 2 minutinhos aí para resolver.
Vamos lá. Aguardando, tá? Professora, que página? 179. Tá. Depois nós vamos utilizar o caderno, tá? Assim que a gente terminar 179. Caderno de matemática. Então, eu vou aqui explicar o probleminha para que você possa resolver. Pietro comprou 5 quilos de carne e pagou R$ 75. Quantos reais ele pagaria se comprasse 2,3 quilos dessa mesma carne? Primeiro, eu vou verificar aqui, né? Se é diretamente ou inversamente proporcional. Quanto mais quilos eu comprar, nós vamos pagar mais ou menos? Quanto mais quilos de carne eu comprar, maior vai ser o preço que eu vou pagar. Então, é um probleminha diretamente proporcional. Vamos escrever aqui, ó. Escreve só direta, né? Que aí você já entende que é diretamente. Esse probleminha é um probleminha diretamente proporcional. Quanto mais quilos eu comprar, maior vai ser o meu preço. Nesse caso, de 5 quilos, ele comprou 2,3. Então, se eu diminuir o quilo da carne, eu vou pagar um preço menor. Quando nós temos numa proporção duas grandezas, quando as duas aumentam automaticamente ou diminuem automaticamente, é diretamente proporcional. Então, eu vou montar a fração aqui. 5 quilos pagou R$ 75. 2,3 quilos pagou X reais. Como é diretamente proporcional, nós vamos resolver fazendo o cruz-credo. Então, eu vou montar aqui nessa linha para vocês. 5 vezes X é igual a 75 vezes 2,3. 2 minutinhos para resolver esse probleminha. Copie a pergunta, copie as observações, eu montei aí a proporção para que vocês façam cruz credo. Dois minutinhos para terminar de fazer. Lembrando, toda vez que for diretamente, nós vamos fazer o cruz credo.
Oi, alguém gostaria de falar a resposta? Qual o preço que eu vou pagar comprando 2,3 quilos dessa carne aí? Vou botar aqui embaixo. 5x, 75 vezes 2,3. Quanto que é? 172,5, né? Aí vai ficar x é igual a 172,5 dividido por 5. X é igual a 34,50, né? Vou fazer o seguinte, vou chegar a perguntinha para cá. Aí essas observações aqui. Vou colocar aqui para você saber que é diretamente proporcional. E vou deixar a continha naquele espaço lá. Tá? 2 minutinhos aí para copiar. Nós vamos pagar R$34,50. Dois minutinhos para copiar para a gente poder fazer a número 7. Estou aguardando. Todo mundo copiou? Vamos para número 7. Vamos lá. Uma empresa de locação de carros cobra o preço fixo de R$200 por locação, mais R$20 por dia de aluguel do carro. Complete o quadro abaixo considerando X a quantidade de dias que o carro fica alugado e Y o valor pago pelo aluguel. Então, olha só, se for ficar um dia, é a taxa fixa de 200 mais 20 vezes 1, R$220. Se for ficar 2 dias com o carro, 200 mais 20 vezes 2, porque vai ficar 2 dias. Então, fica aqui 240. Agora, preencha aí. Qual o valor pago por 3 e 4 dias de aluguel do carro? 2 minutinhos aí. Lembrando, a taxa fixa é 200, mais 20 vezes 2.
Vamos lá? Se alugar o carro por 3 dias, vamos pagar quanto? 260, né? 4 dias, 280. Qual é a sentença algébrica? Escreva uma sentença algébrica que relacione a grandeza x com y. Y é o valor pago. Vai ser R$200 mais 20 vezes x, que é a quantidade de dias. As grandezas são diretamente proporcionais, inversamente ou não proporcionais. Bem, eu tenho aqui 2 dias, eu pago 240, correto? Se eu dobro o número de dias, por exemplo, vou para 4 dias. Eu dobrando o número de dias, eu dobro o valor que eu vou pagar no final? Dobrando o número de dias, eu dobro o meu valor? Não. Então, quer dizer que a quantidade de dias e o valor pago pelo aluguel do carro não são proporcionais. Para ser proporção, nós teríamos que, quando eu dobro o número de dias, teríamos que dobrar também o número, o valor do aluguel. E não é isso que acontece. A cada dia é acrescentado apenas R$20. Então, quando eu dobro o meu dia, o meu valor ele não dobra, isso quer dizer que essas duas grandezas não são proporcionais. Então, escreve aqui para mim, não proporcionais. Entenderam por que a quantidade de dias e o valor pago para o aluguel, nesse caso, não é proporcional? Para ser proporcional, quando eu dobro o meu número de dias, o valor pago também deveria dobrar. E não é isso que acontece. Ok? Letra D. Supondo que uma pessoa alugue um carro nessa empresa por 10 dias. Qual o valor pago pela locação? Então, Y vai ser igual a 200, que é a taxa fixa, mais 20 vezes 10. 3 minutinhos para você copiar número 7 e responder. Qualquer dúvida pode falar, tá, gente? Vamos lá, estou aguardando. Pode falar? Pode falar. Deu y igual a 220. 220. Ó, primeiro nós temos que repetir o 200 e fazer essa multiplicação aqui. Lembra a regrinha das expressões? Lá Tá. no ano, primeiro nós temos que fazer a multiplicação. Então, vai ficar 200 mais 20 vezes 10, 200. Com 10 dias, nós vamos pagar R$400. Tá? Então, por isso, nós temos sempre que estar atentos a essas regrinhas básicas. Primeiro, nós fazemos a multiplicação e divisão e depois nós fazemos a soma. Porque, ó, alugando um dia,
a gente paga 220. Alugando 10 dias, não tem como a gente pagar 220 também. Tá bom? Um minutinho aí para copiar. Quem já terminou de copiar já pode pegar o caderno, escrever exercício complementar, colocar a data de hoje. Hoje são 10 de novembro. Foi? Todo mundo ok? Posso abrir aqui o caderno para que vocês copiem? Foi? Vou abrir o caderno, tá? Coloca aí para mim, 10 de novembro. Rapidinho, professor. Tá. Quando terminar, você fala ok, tá? Tá bom. Acabei, obrigado. Ok. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Exercício complementar. 3 minutinhos aí para copiar o número 1 e o 2 para a gente fazer. Como eu falei, não tem como falar de proporção sem lembrar o que são razões. Então, copia aí para que a gente possa fazer. Deixa uma linha para cada na letra, na número 1, né? Só colocar a resposta aí do lado. Uma linha para cada já tá bom. Vamos lá, 2 minutinhos aí para terminar de copiar.
Vamos lá, estou aguardando. Um minutinho para terminar de copiar para a gente fazer. Eu comecei procurando a matéria ainda. Ai, meu Deus. Achei, vou começar a copiar. Tá bom. Enquanto isso, eu vou explicando aí para os colegas irem fazendo. Número 1 é para encontrar a razão. A razão é a divisão de duas grandezas da mesma espécie. A razão ela pode ser dada em fração ou em número decimal. Então, aqui, 10 por 25. A gente pode simplificar a fração ou dividir, né? Vamos simplificar primeiro. Simplificando 10 por 25, dá para a gente simplificar essa fração por 5, fica 2 quintos. Correto? 2 dividido para 5 é igual a 0,4. Então, a razão entre 10 e 25 avos, a gente pode considerar 2,5, 2 quintos, desculpa, ou 0,4, ok? Na letra B, 1 semana e 10 dias. Eu sempre falo que a grandeza tem que ser da mesma espécie. Não posso dividir 1 semana com 10 dias. 1 semana tem 7 dias. Então, nós vamos fazer 7 sobre 10. Quando não der para simplificar, você já divide, tá? Aqui, 3 metros por 35 centímetros. 3 metros é igual a 300 centímetros. Eu só posso fazer a simplificação ou a divisão transformando a grandeza na mesma espécie. 6 meses e 2 anos. 6 meses dividido por 24, porque 2 anos é igual a 24 meses. Então, simplifica e divide aí para mim. 5 minutinhos, tá? Para poder fazer o número 1 e o número 2, mais esse tempinho aí para o pessoal que está copiando. Ô, professor, Oi. esse dever só tem 1 e 2 mesmo? Não, tem mais. E... A gente vai fazendo até terminar a aula, na próxima a gente termina de fazer.
3 minutinhos para terminar. Vamos lá. Na letra B, 7 sobre 10 não dá para simplificar. Dividindo, a gente encontra 0,7. 300 por 35. Simplificando por 5, vai ficar 60 sobre 7. Dividindo 60 sobre 7, dá quanto? Fala aí para mim. Deu 8,57, meu. Quanto? 8,57. Muito bem. 8,57. E aqui, Professor, 6. Oi. é para deixar quantas linhas? Uma linha só para cada um, tá bom? Que Ah, aí tá. você bota o resultado do lado. Ah, tá. Então tá tranquilo, então. Na 6, simplificando por 6, fica 1/4. E dividindo 1 para 4, dá quanto? 0,25, né? Vamos lá, coloca a resposta aí para mim. Na número 2, em uma atividade de 45 questões, acertei 30. Qual é a razão entre o número de acertos e o número de questões? Então, 30 sobre 45. O número de acertos dividido pelo total de questões. Simplificando por 5, fica 6 nonos. Ainda dá para simplificar por 3, fica 2 terços. Dividindo aí 2 por 3. 0,66. É uma dízima periódica, tá? Mais uma vez, a razão é a divisão entre duas grandezas da mesma espécie. Caso estejam em medidas diferentes, em espécies diferentes, a gente transforma em igual para poder simplificar ou dividir. Como lá na nossa prova, nós temos a avaliação objetiva, então você faz as duas contas e verifica se eu coloquei a razão relacionando a uma fração ou se eu coloquei a razão relacionando a um número decimal, tá bom? Subir aqui rapidinho o número 1 para que vocês possam copiar o número 3. Já está o número 3 aí, coloca o R de resposta. 3 minutinhos para copiar e resolver.
Vamos lá. Todo mundo já copiou o número 1, né? Vou suspender aqui, ou tem alguém ainda copiando? Então, já pode copiar aí o número 3 e o número 4. No número 4, deixa 5 linhas em cada um, tá? Eu coloquei assim do lado, mas você coloca um embaixo do outro, deixando 5 linhas para a gente resolver. Na número 3, minha turma tem 42 alunos. Desses 42 alunos, né, nós temos 27 meninos. Qual é a razão entre o número de alunos, 42, e o número de meninas? Se de 42, 27 são meninos, quantas meninas nós temos aí? 15. A razão, gente, você tem que prestar atenção para verificar na questão qual é a ordem que você vai montar essa fração. Aqui está pedindo entre o número de alunos, são 42, dividido pelo número de meninas, 15 meninas. Então, simplificando aí por 3, nós temos 14 dividido para 5. 14 dividido para 5, nós vamos ter 2,8. Essa é a razão entre o número de alunos para o número de meninas. Copiei o número 4. O número 4, para a gente saber resolver, né, a quarta proporcional, é só fazer o cruz-credo. Faz o cruz-credo aí para poder montar a equação e determinar o valor de x na letra A e B. Na letra C, vai fazer o cruz-credo aqui primeiro para achar o x. Quando achar o x, coloca aqui no lugar e faz o cruz-credo para achar o y. 5 minutinhos aí para copiar e fazer. Qualquer dúvida, é só perguntar. Vamos lá, estou aguardando. Vamos lá, número 4, eu vou colocando aqui. Ó, deixa eu botar o número 4 para baixo, que aí vocês vão ver aqui que eu já montei, tá? Todo mundo já copiou da 1 e a 3, né? Então, ó, número 4 aqui. Eita, peraí. Deixa eu botar. Apaguei a letra A sem querer, peraí. Ah, não, tá aqui embaixo. Deixa eu organizar aqui para a gente poder fazer a correção, peraí.
Na número 4, letra A, nós estamos falando sobre proporção. Aliás, na letra A não, né? Em todas as letras. Então, nós temos que fazer o cruz-credo. Já montei a equação aí de cada um. Letra A, B e a letra C. A letra C para achar o valor de X. E depois nós vamos fazer a letra C para achar o valor do Y. Ó, fazendo cruz-credo aqui na letra A, fica dessa forma. Tem que fazer a distributiva, a letra para um lado e o número para o outro. Na letra B, cruz-credo também. Toda vez que a gente quer achar o valor de X e Y na quarta proporcional, a gente tem que fazer o cruz-credo, tá? Nos probleminhas que nós vamos primeiro identificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Na letra C, faz o cruz-credo para achar o X. Achou o valor de X, coloca aqui sobre 60 igual a Y mais 2 sobre 10. 2 minutinhos aí. Vamos aguardar aí um minutinho. Vamos lá. Letra A. Alguém quer falar o valor? 13 vezes 15. Oi? Eu falo. Ó, vai ficar 75. Aqui 7x mais 14, né? Aí letra para um lado, número para o outro. 14 menos 65. Menos 7x. 14 tira 65. Fica menos 51. Aí nós vamos multiplicar por menos 1. Vai ficar 7x igual a 51. X é igual a 51 dividido para 7, deu quanto? 7.285. Quanto? 7.285. 7,285, tá certo? Deixa eu confirmar aqui. 7,
285, muito bem. Coloca aí a correção da letra A. Na letra B, deu quanto? Ó, vai ficar 20x igual a 15. X é igual a 15 dividido para 20. X é igual a quanto? 0,75. 0,75, muito bem. Ou a gente pode simplificar, né? Fica 3/4 ou x igual a 0,75. Muito bem. Na letra C, 5 vezes 60, 300, igual a 15x, deu quanto? 80 sobre 60, 80 dividido por 60, ou 1.333. 300 dividido para 15. Tem certeza? O x, 300 não, dividido... o x é 20. Ah, não, desculpa, o Ah, x é 20. aí a gente vai e bota 20 aqui no lugar do x para poder fazer o cruz credo do y, né? É isso. Aí vai ficar 20 vezes 10 igual a 60 vezes o y mais 2. Então, vai ficar 200 igual a 60y mais 120, que tem que fazer a distributiva. Menos 60y é igual a 120 menos 200. Menos 60y é igual a menos 80. Vamos multiplicar por menos 1, porque não pode o número que está com a letra ser negativo. 60y é igual a 80. Y é igual a 80 dividido por 60. Simplificando por 10 fica 8. Na verdade, pode simplificar por 20, né? 4/3. Ou quanto que dá aí? 4 dividido para 3. 1,333, que é uma dízima periódica. Meu Deus, eu acertei. Vou chorar. Muito bem, parabéns. Vou colocar aqui a resposta de vermelho. Quem copiou, ótimo. Muito obrigado pela atenção. Acabou? Na próxima aula, sim, a gente continua aí o exercício de fixação no caderno, tá? Já serve até como uma revisão 1 para a prova, sobre proporção. Quem ainda está copiando, vou aguardar um minutinho para poder encerrar e ir para outra turma. Vamos lá, beijinhos. Até quinta-feira. Vamos lá, um minutinho aí para terminar. Posso finalizar, porque eu tenho que ir para outra turma, ok? Quem não conseguiu copiar, tira print para poder copiar em outro momento. Beijinhos.